Graça e paz, que a bênção do Senhor esteja com cada um de vocês nesta noite linda, poderosa que Deus fez de quarta-feira. Estou esperando vocês chegarem para que a gente venha desfrutar de um tempo precioso aí nessa noite. Olá, Josi! Manu ainda está acordada ainda? Manda um beijão para ela. Jean, Deus te abençoe. Vamos chegando, vamos se ajeitando, vamos se conectando para esse tempo precioso que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia. Célia, Deus te abençoe. Almandina, Deus te abençoe. Vamos lá, vamos chegando. Boa noite, Anne. Você que já chegou, mande o dito cujo do avião para alguém, chama alguém ali embaixo naquela setinha ali, você envia essa live para eles, para que a gente venha desfrutar de um tempo precioso, um tempo da graça de Deus, um tempo do favor de Deus, um tempo de comunhão e tudo aquilo que Deus tem para nós. Cheguei agora há pouco da reunião do pequeno grupo, precioso demais estar juntos, conversando. Boa noite, Margarete, Deus te abençoe. E agora estamos aqui, Thaís, Deus te abençoe, paz do Senhor, para esse tempo precioso. Boa noite, Jaderson, Arthur, um beijão fininho, Deus te abençoe, que bom que você chegou, Paulo. Confesso para vocês que lendo o capítulo, preparando algumas anotações, o coração bate forte, temos uma noite poderosa pela frente aí, e eu só estou esperando vocês chegarem para a gente começar. Boa noite, Fábio. Boa noite, Gabi. Aleluia. Chama mais alguém aí. Copia no link, se inscrever lá, instagram.com/com.agape/live. Vai mandar o cara para cá também, experimenta. Fabiana, Pastorzão, Jair Batista, Liane, Deus te abençoe. Que bom que vocês já estão por aí. E vamos que vamos desfrutar desse tempo tão precioso de comunhão, da bondade de Deus sobre a nossa vida, né? Eu creio que, assim como para mim tem sido um tempo de uma experiência poderosa, provocações do coração de Deus, eu estou guardando as minhas energias aqui para o que a gente tem pela frente aí e quero começar logo. Só estou esperando vocês convidarem mais alguém, que o pessoal se conectar aí com a gente, para que a gente... Bora lá avançar. Cris, pastor Adilson, vamos lá, manda um aviãozinho para alguém aí, chama alguém aí, lembra eles que a gente já está aqui e vamos que vamos. Alguns saíram do PG, estão no segundo tempo, comendo alguma coisa, né? E nós estamos aqui para começar esse tempo precioso. Hoje é o 10º dia que estamos conversando, falando sobre uma vida com propósito, e é a vida que Deus criou para mim e para você, é a vida que Deus nos deu, e eu tenho certeza que vai ser muito bom, porque hoje nós vamos falar sobre a essência da adoração. Hoje nós vamos conversar sobre a essência da adoração, e eu sei que Deus vai falar ao seu coração, eu sei que vai ser um tempo poderoso, eu sei que você vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, e você faria um favor muito grande para o seu amigo, para o seu familiar, para o seu colega de rede social, se você mandasse para eles esse avião aí e chamasse eles para que a gente fosse juntos nesse tempo tão poderoso. Eu começo lendo Romanos 6:13, na linguagem de hoje, que o apóstolo Paulo diz: entreguem-se completamente a Deus, a fim de fazerem o que é direito, né? Entregue-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Entregue-se totalmente a Deus. E nós vamos ver hoje que a essência da adoração está em render-se. A essência da adoração está em se entregar a Deus. Rendição, com certeza, não é uma palavra popular, né? Ela é quase tão mal vista quanto a submissão. Se render sempre vai trazer junto uma ideia de perda, e ninguém quer ser perdedor. Esse tempo nós estamos aprendendo, a gente tem visto na sociedade a ideia de todo mundo, né? O campeão, você tem que vencer, você vai vencer,
E rendição traz essa ideia desagradável, porque é como admitir uma derrota na batalha, é como perder uma competição. É uma palavra quase sempre utilizada no seu contexto negativo. Exemplo, os criminosos, vendo que não tinham mais saída, resolveram se render à polícia militar. Todas as vezes que a gente olha para a palavra rendição, tem essa ideia. Se vencer é tudo, se render com certeza não vai estar nos nossos pensamentos. A gente precisa, ou prefere, falar sobre vitórias, sucessos, triunfos, conquista, ao invés de ficar falando sobre submissão, sobre obediência e sobre rendição. Agora você precisa entender, a primeira coisa que você deveria anotar aí, grifar, dar um jeito de gravar, se render a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Se render. E a gente se entrega a Ele não por medo, não por obrigação, não é uma rendição forçada, mas é uma rendição por amor, porque João, quando escreve a sua primeira epístola, diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E o apóstolo Paulo vai te exortar, vai te chamar a atenção, aquela batida no ombro meio forte assim, para que você entregue a sua vida, que você coloque a sua vida inteiramente dedicada a Deus, entregue a Deus em adoração. Você conhece o texto Romanos 12:1? Aqui vai na ideia, para trazer mais clareza na nova tradução da linguagem de hoje. Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Dediquem-se ao Senhor. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. A verdadeira adoração, gerar satisfação em Deus, só acontece quando você se entrega totalmente a Ele. O nosso papo, nesses próximos minutos, vai ser em cima disso. Se renda, se entregue, se ofereça totalmente a Deus, porque se oferecer a Deus é estar rendido a Ele. A adoração é isso, é se render a Ele, é se entregar a Ele, é abrir mão do controle. E aqui começa uma guerra poderosa, porque quando a gente pensa em se render da perspectiva bíblica, existem muitas formas. Ser consagrado a Deus, fazer de Jesus o seu Senhor, carregar a sua cruz, morrer para si próprio, se submeter ao Espírito Santo. Ou seja, tudo isso tem a ver com submissão. E eu tenho uma notícia para você. Deus quer a sua vida completamente, toda, inteira. Não apenas uma parte dela, não apenas 95%, eu vou mais longe. Deus quer a sua vida não apenas 99,9%. Não é suficiente para Ele. Ele quer a sua vida inteiramente, totalmente. E vai passar por um dizer não às nossas vontades. E daí começa uma guerra da brava, e que Deus venha vencer essa batalha em nome de Jesus. Eu quero falar agora sobre 3 barreiras que vão impedir a sua rendição a Deus. Vamos hidratar aqui as cordas vocais. 3 barreiras que impedem a sua rendição a Deus. O medo, com certeza, é terrível, Muitos estão experimentando nesse tempo esse domínio do medo. O orgulho, isso é um grande desafio, o orgulho. E também a confusão. Nós não percebemos ou não conseguimos compreender, às vezes, o quanto Deus nos ama. E por isso, às vezes, a gente quer manter o controle na mão, E a gente não se rende a Ele. Quem sabe a grande pergunta que a humanidade sempre faz é: mas será que eu posso confiar em Deus? Não é que Deus não tenha poder, não é que Deus não consiga. Às vezes a ideia é: será que Deus está interessado em coordenar a minha vida a ponto de eu confiar em Deus? E a confiança é esse ingrediente essencial para que você se renda. Você não irá se render a Deus a menos que você confie nele. É mais fácil confiar em alguém que a gente conhece. Se eu chegar para um estranho, há dias atrás aconteceu ainda, alguém chegou, um pedinte, pediu algo para mim. Aí eu disse: cara, eu não vou te ajudar hoje, a igreja pode te ajudar, estava indo fora de horários para querer ajuda. Então me dá uma carona. Eu disse: não vou te dar. Por que tu acha que eu sou bandido? Eu disse: não, a gente só não se conhece. Quando a gente se conhece, quando a gente conhece a Deus, fica mais fácil confiar inteiramente nele.
Agora, quando não se conhece, o medo nos impede. Só a boa notícia é que o antídoto contra o medo é o amor de Deus. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quanto mais eu me dou conta, quanto mais você se dá conta que Deus te ama, mais fácil é se render a Ele. Mas como eu posso saber que Deus me ama? Bem, vai uma enxurrada aqui, né? Uma coisa atrás da outra rapidinho, porque a hora realmente é grande. A gente tem assunto nesse capítulo para falar 1 hora, só que eu não quero enfadar vocês depois de um dia de trabalho, de um dia de correria, então vamos procurar sermos assertivos, diretos, né? Como eu posso saber que Deus me ama? Porque Ele diz que ama você e Ele é bom para você em todo o tempo, Ele demonstra isso. Você pode saber que Deus ama você porque Ele está olhando para você. Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Ele deu a capacidade e a oportunidade de você desfrutar todos os tipos de prazeres, mas convida você para viver dedicado a Ele. E você pode ter certeza do amor de Deus por você por causa dos planos que Ele tem para a sua vida. Você pode ter certeza do amor de Deus por você por causa de que Ele perdoa você, porque Ele é carinhoso, Ele é paciente com você. Deus o ama além do que você pode imaginar. A maior expressão desse amor de Deus pela minha vida e pela sua vida é Jesus ter vindo à terra morrer por mim e por você. Paulo vai dizer, né, Deus prova o seu amor por nós, lá em Romanos 5:8, né, visto que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus nos ama. Se você quiser saber o quanto você é importante para Deus, olhe para Cristo, né, de braços abertos lá na cruz do Calvário, com os braços estendidos e dando uma mensagem para você, falando algo ao seu coração. Olha para o tanto que eu amo você, que eu prefiro morrer a viver sem você. É lindo isso, não é? Deus te ama daquele tantão assim. Quando é que Deus ama? Assim, 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 assim. Não, deixa eu me ajeitar aqui, deixa eu ir mais para trás aqui, ver se vai dar certo, né? O cara que caiu, né? Deus te ama um tantão assim, né? Não devo pegar a mão toda, né? Assim. Aí você aparece lá assim, é dessa forma que Deus te ama, um tantão assim. As crianças cantam isso, entendem isso. Agora Deus não usa a força bruta para te forçar, para te obrigar a se submeter a Ele, não. Através de João, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém abrir a porta, então eu entro e desfruto de intimidade com Ele. Ele espera que você decida se render a Ele. Deus é amigo, Deus é libertador, e quando a gente se rende a Ele, isso traz liberdade, não servidão, não escravidão. Geralmente quando alguém se rende a alguém mais forte que ele, é escravizado, é dominado. Quando a gente se rende a Jesus, a gente é abençoado. Quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que Ele não é um tirano, mas um salvador. Ele não é um chefe, mas Ele é um irmão. Não é um ditador, mas é um amigo. Deus tem todo cuidado por mim e por você. Então a primeira, com certeza, é se render com essa confiança no amor de Deus e sem medo, porque Ele não é um tirano. A segunda é a gente admitindo as nossas limitações, porque daí entra a segunda barreira da rendição, que é o orgulho. Nós queremos, ou melhor, a gente não quer admitir que somos apenas uma criatura e que Deus está no controle de todas as coisas. As mais antigas das tentações, que começou lá no Éden, vocês podem ser igual a Deus. Vocês podem ter o controle de tudo na vida. E isso causa tanto estresse quando você quer ter o domínio, quando você quer estar a paz de tudo. Só que aquilo que a gente não pode controlar só vai roubar a nossa paz, e a gente precisa entregar a Ele. O teólogo Tozer disse o seguinte: o motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Ainda tem forças, né? Ainda tentamos mandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Mas se a gente se render a Ele totalmente, Deus realmente faz o trabalho dele. Nós não somos deuses, nem jamais seremos, somos humanos. E quando a gente tenta ser Deus, acabamos sendo mais parecidos com Satanás, que desejou a mesma coisa, ser igual a Deus. Agora, se você aceita a sua humanidade, a sua limitação,
isso melhora, só que a gente aceita isso no campo das ideias. Falando aqui, você vai dizer, não, eu aceito que eu sou um ser humano, que eu sou falho, eu não sou igual a Deus, mas não emocionalmente. Porque quando algo dá errado, quando a gente não consegue fazer algo por causa da nossa limitação, a gente reage com irritação, a gente reage com raiva, a gente reage com ressentimento. A gente está sempre nessa guerra se a gente não se rende. Eu queria ser mais alto, outro diz, eu queria ser mais baixo. Queria ser mais inteligente, eu queria ser mais forte, queria ser mais talentoso, queria ser bonito igual o pastor Robson. Queria falar a verdade. Queria ser mais rico. Na verdade a gente quer tudo, quer fazer tudo, mas quando isso não acontece, o que sobra para a gente é tristeza, é depressão. Alguns ficam com raiva, outros têm inveja, outros têm ciúme, quando percebe que Deus não nos deu o que deu a outros. Deu uma travadinha aí, estou voltando. A gente fica com raiva, a gente fica com inveja, a gente fica com ciúme, quando percebe de que Deus deu a outros algo que a gente queria, que a gente desejava. Então, o que significa rendição? Vamos tentar ser um pouco prático, vamos tentar avançar um pouco. Render-se a Deus não é desistir de algo que não alcançou ou uma desculpa para preguiça. Do tipo, está nas mãos de Deus, seja o que Deus quiser. Não, isso não é rendição, pode ter qualquer outro nome. Render-se a Deus significa sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus, eu me rendo a Ti porque esse meu temperamento realmente está complicado. Render-se não é para covardes, render-se não é para frouxos. Não significa desistir de pensar, não, porque crer também é pensar. Deus não desperdiçaria a mente maravilhosa que Ele concedeu a você. Deus não quer robô, não. Render-se não é sufocar a sua própria personalidade. Deus quer usar suas características, habilidades únicas. O C.S. Lewis disse algo bem interessante. Ele disse, quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele que nos fez. Ele inventou todas as diferenças entre as pessoas que eu e você tensionamos ser. Ele fez essa diferença entre as pessoas que a gente queria ser igual. E quando eu me volto para Cristo, quando eu me entrego a personalidade dele, quando eu deixo ele conduzir a minha vida, é que pela primeira vez eu começo a ter a minha própria e real personalidade. É quando eu entendo isso, quando eu assumo, eu sou diferente, né? O Nereu aqui está brincando aqui comigo e tudo mais aqui, né? Mas quando eu entendo que o Nereu é o Nereu, que eu sou eu, e que temos diferenças, e que essas diferenças nos somam, nos completam, mas eu jamais vou ser o Nereu, e eu assumo isso deixando o controle de Deus, eu encontro paz. O ato da rendição, o ato de me render a Deus, se manifesta com mais clareza na obediência, na confiança. É tudo aquilo que Ele me pede, eu me disponho dizendo sim, Senhor. Tudo aquilo que Ele ordena, eu digo tudo bem, Senhor. Agora, não é possível chamar Deus de Senhor e não fazer o que Ele manda. Porque eu estou me recusando a obedecer. Se Ele é Senhor, é lógico que eu me disponho a obedecer a tudo que Ele me fala. Pedro nos ensina isso na prática. Uma noite inteira pescando, nenhuma cola de peixe, não pegou nada. Jesus vem, se aproxima dele, dá uma ordem para ele. E agora? Se render à ordem do Senhor? Ou continuar com a expertise, com o conhecimento teórico, prático que Pedro tinha, com a experiência? O que Pedro faz? Pedro nos ensina sobre rendição. Lucas 5:5, o texto vai dizer, Pedro respondendo para Jesus, mestre, a gente se esforçou a noite inteira e não pescou nada. Mas, porque és tu que está dizendo, porque és tu que está falando, eu vou pescar agora, eu vou lançar as redes. Quem se entrega a Cristo e obedece à ordem de Deus, mesmo que ela pareça não fazer sentido, acaba alcançando grandes milagres. Quem se entrega, quem se renuncia, está disposto a obedecer à voz de Deus. E quando ele faz isso, no momento não está fazendo sentido, mas ele está continuando vivendo em obediência. Um outro aspecto da confiança
da rendição, é a confiança, confiança total. Você não precisa estar no controle, você precisa praticar Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, né? Ou entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por ele. Entregar e confiar, isso é rendição. Em vez de tentar com mais intensidade, em vez de botar mais força, decide confiar. Você também percebe que se entregou a Deus quando não reage às críticas, quando não tem aquele ímpeto, aquele reflexo de se defender, ter consciência de que Deus está lutando, de que Deus está fazendo, então eu estou confiando nele. Um coração entregue a Deus se destaca também nos relacionamentos. Depois que entrega a Deus, você não pressiona mais os outros, você não exige mais os seus direitos, você não se comporta de maneira egoísta, porque você está confiando em Deus. Você faz a sua parte, faz tudo que está ao seu alcance e descansa em Deus. Agora, tem uma área que é difícil de confiar, e nesses dias muitos estão sendo provados, nas finanças. É difícil demais entregar as finanças a Deus e confiar totalmente nele. Muitos pensam, eu quero viver para Deus, mas também preciso ganhar dinheiro suficiente para viver comodamente e me aposentar um dia. Essa frase hoje, o pastor Rick Warren pegou muito forte. Ele disse o seguinte: a aposentadoria não é o objetivo de uma vida entregue a Deus. A aposentadoria não é o objetivo de uma vida entregue a Deus, porque estará competindo com Deus para ser o principal alvo de cuidados em sua vida. Ou seja, se eu coloco toda a minha confiança na aposentadoria, para que eu preciso depender de Deus? Vai acontecer de uma forma natural, eu preciso ser previdente, ok, eu preciso ser organizado, ok, tudo bem, mas agora eu não posso projetar toda a minha vida para a aposentadoria. Alguns ficam dizendo, quando eu me aposentar, então eu vou servir a Deus. Você está errado, é como se você dependesse da aposentadoria para confiar em Deus. E a Bíblia é clara dizendo que você não pode servir a Deus e o dinheiro. A Bíblia é clara dizendo em Mateus 6,21 que onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Jesus nos ensina sobre a rendição naquela noite anterior à crucificação. Ele se rendeu aos planos do Pai, aos planos de Deus, e orou dizendo: Pai, tudo te é possível. Pai, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus não orou do tipo: Pai, ou Deus, se você puder afastar esse sofrimento de mim, por favor, faça isso, eu quero escapar dessa situação. Quem se rende a Deus de verdade, quando a gente entende isso e faz um ato de rendição a Deus, a gente tem coragem de dizer: Pai, se este problema, se esta dor, eu sei que eu estou falando algo muito difícil para vocês, para mim, mas esse é o caminho de viver uma vida com propósito, esse é o caminho de rendição, ter a ousadia de orar dizendo: Pai, se este problema, esta dor, esta perda, esta doença, essa circunstância é necessário para o cumprimento do teu propósito, se isso é necessário para que a tua glória resplandeça e brilhe na minha vida e para que a vida de outras pessoas sejam abençoadas, por favor, então não tire de mim esse problema, mas deixe que o teu nome seja glorificado na minha vida. Uau! Este nível de maturidade não é fácil de ser alcançado para nenhum de nós. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado que Lucas vai dizer que ele transpirou gotas de sangue. Render-se não é uma decisão fácil, render-se é uma decisão difícil. E no nosso caso é uma guerra intensa contra a natureza egoísta. Mas eu quero nos encaminhando para uma conclusão dizendo que existe uma grande bênção de se render. E a Bíblia traz muita clareza desse benefício de se entregar a vida totalmente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz. No livro de Jó, no capítulo 22, verso 21, o texto diz: pare de discutir com Deus, concordando com Ele. Você ao menos terá paz e as coisas irão bem para você. Pare de questionar a Deus, pare de brigar com Deus. Quando você se rende a Ele, você desfruta de paz. Deus sabe de todas as coisas. Quando você se rende a Deus, você desfruta de liberdade. Paulo escreveu aos Romanos capítulo 6 dizendo: mas se ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira vocês deixaram o pecado ditar as regras, guiar vocês. Mas graças a Deus vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens deixam vocês livres
para viver na verdadeira liberdade. Quando você se rende, você desfruta de liberdade, você desfruta a liberdade e a bênção de Deus. Em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus na sua vida. Tentações contínuas, persistentes, problemas que aparecem sem soluções, podem ser derrotados quando você simplesmente entrega todos eles a Deus. Se você se render, você não é enfraquecido, muito pelo contrário, você é fortalecido. Quando você se entrega a Deus, você não teme mais agora. E nem precisa temer, e nem precisa se render a mais nada, porque você está rendido a Deus. William Booth, o fundador do Exército da Salvação, disse: a grandeza do poder de um homem reside na medida da sua entrega a Deus. Traduzindo, para um peixeirês do bom, você é cada vez maior, você tem cada vez mais poder de Deus sobre você, quanto mais rendido você está diante de Deus. As pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas que são mais usadas por Ele. Deus escolheu Maria para ser a mãe do seu filho aqui na terra, não por causa do talento, da riqueza, da beleza, ou por qualquer outro atributo que Maria tivesse, além de que ela estava totalmente rendida a Ele. Quando o anjo explicou o plano mirabolante de Deus, ela calmamente respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a vontade dele. Uau! Ó Deus, dai-nos essa graça de rendição que Maria desfrutou. Sou a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme o propósito dele. Nada é mais poderoso do que uma vida entregue nas mãos de Deus. Com certeza também é a melhor forma de viver. Todas as pessoas, com o tempo, vão se render a alguma coisa. Todas as pessoas ou estão rendidas agora, ou vão se render a algo ou alguém. Se não for a Deus, vai se render à opinião, às expectativas dos outros. Se não se render a Deus, vai se render ao dinheiro, vai se render ao rancor. Meu Deus, você encontra alguém rendido ao rancor, o cara é azedo de algo que aconteceu há 500 anos atrás. Se você não se render a Deus, vai se render ao medo, gente guiadas pelo medo. Se você não se render a Deus, vai ser rendido ao orgulho próprio, à luxúria, ao ego. Todas as pessoas, com algum tempo, dentro de algum tempo da sua jornada, vão se render a algo ou alguém. Você foi feito para adorar a Deus. E se você fracassar em adorá-lo, você vai acabar encontrando outros ídolos, outras coisas para os quais você vai se entregar. Se você não se render a Deus, você vai se render a alguma coisa. Você é livre para escolher a quem se entregar, mas você não vai ficar livre das consequências dessa escolha. Stanley Jones disse o seguinte: se você não se render a Cristo, então se renderá ao caos. Essa alguém deveria escrever aqui, eu vou repetir: se você não se render a Cristo, então se renderá ao caos. Ouviu isso? Pegou isso? Ou você se rende a Cristo, ou você se rende ao caos. Meu Deus, se você não se render a Cristo, então se renderá ao caos. Primeiro que escrever aqui, você vai lá e printa essa tela. Depois você dá um jeito de copiar isso para um outro lugar e deixar claro. Quem falou foi o E. Stanley Jones. Se você não se render a Cristo, então se renderá ao caos. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver. Olha, Ezequiel escreveu: se você não se render a Cristo, você se renderá ao caos. Obrigado, Ezequiel. Obrigado, Fábio. Se render a Deus não é a melhor maneira. Obrigado, Liane Nereu. Obrigado, Edinho. Se render a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Obrigado, Orlando. Nada mais funciona. Todos os outros caminhos fora de Cristo levam à frustração, levam à decepção, leva à autodestruição. A Bíblia denomina a rendição a Deus como o nosso culto racional, como atitude da mente. Uma outra versão da Bíblia vai dizer de que a nossa rendição é a nossa maneira mais sensata de servir a Cristo. Obrigado, Cris. Obrigado, Gabi, por ter escrito a frase aí, né? Seus momentos mais sábios são aqueles que você diz: sim, Deus, eu concordo contigo, Deus. Sim, Deus, eu me rendo a Ti. Isso pode levar alguns anos. Você vai acabar descobrindo que o maior obstáculo para a bênção de Deus sobre a sua vida não é as outras pessoas, é você mesmo.
O maior obstáculo para a bênção de Deus sobre a sua vida não são as outras pessoas, não é o seu líder, não é o seu familiar, não é o seu patrão, não é um colega invejoso. O maior obstáculo para as bênçãos de Deus chegarem até você é a sua teimosia, é o seu orgulho obstinado, é a sua ambição cega. Renda-se a Deus. Você não pode cumprir os propósitos de Deus enquanto estiver concentrado nos seus próprios propósitos, nos seus planos pessoais. O convite dessa noite é simples, gente boa. Entregue tudo a Deus. Arrependimentos dos passados, problemas do presente, ambições e preocupações do futuro, seus medos, seus sonhos, suas fraquezas, suas rotinas, suas mágoas, seus traumas. Ponha Jesus Cristo no banco do motorista. Entregue o volante da sua vida nas mãos dele. Não tenha medo. Nada sobre o controle de Deus pode ficar descontrolado. É boa essa, não é? A gente podia gravar esse negócio para ficar dizendo, né? Como um lembrete para a gente. Nada sobre o controle de Deus pode ficar descontrolado. Ei, se a sua vida está no controle de Deus, sossegue, vai ficar tudo bem. Nós estamos falando sobre rendição. Renda-se ao Senhor Jesus. Orientado por Cristo, você pode enfrentar qualquer situação. Aos Filipenses 4:13, a gente conhece, né? De uma outra maneira, mas na versão amplificada diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo: eu estou pronto para tudo, e à altura de qualquer desafio por meio dele, que inspira uma força interior em mim. Ou seja, eu sou independente na dependência de Cristo. Eu me sinto livre quando estou totalmente dependente do Senhor. Eu posso tudo porque é Ele que me fortalece. Eu posso tudo quando eu estou firme nele. O ato de se render, com certeza, nunca vai ser um acontecimento isolado. Me rendi uma vez e acabou. Não, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo fala que está sendo entregue à morte todos os dias, enfrentando a morte todos os dias. Então, o ato de rendição é um hábito de rendição. Há um momento de rendição e há também a prática da rendição que vai acontecer em todo momento e por toda a sua vida. O problema do sacrifício vivo que a gente é chamado a oferecer para Deus, que vira e mexe, a gente quer escapulir do altar, quer pular do altar, quer descer do altar, né? E provavelmente você vai precisar renovar a sua rendição a Deus alguns pares de vezes por dia. Muitas vezes se render outra vez. Você deve fazer disso um hábito. Jesus disse: se as pessoas querem me seguir, né, precisam abrir mão das suas vontades, precisam estar dispostas a negar a sua vida diariamente e me seguir. Agora, você precisa prestar atenção em algo. Quando você decide viver uma vida inteiramente, totalmente entregue a Deus, essa decisão será testada, essa decisão será provada. Isso significa que algumas vezes você vai ter que realizar tarefas inconvenientes, impopulares, ter que fazer coisas difíceis, custosas, aparentemente difíceis, porque Deus quer levar você ao ponto de ser totalmente dependente dele. Geralmente você fará o oposto do que você deseja. Pastor, posso fingir que fui no banheiro e sair da live agora? Pode, mas você vai perder o melhor da festa porque eu acabei. Foi perguntado para o pastor Rick Warren, perguntou para o Bill Bright, o fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Esse cara ganhou mais de 200 bilhões, né, de pessoas através do filme Jesus, que assistiram o filme Jesus. Bilhões assistiram e 200 milhões de pessoas vieram a Cristo. 200 milhões aceitaram Jesus através da vida e do ministério do Bill. E daí a pergunta para ele é: por que Deus te usa tanto e te abençoa tanto? Você não gostaria de fazer essa pergunta para alguém? Por que Deus te usa tanto e te abençoa tanto? Qual será a resposta que ele deu? Ele disse: quando eu era jovem, eu firmei um contrato com Deus. E ele disse: eu redigi o texto e de fato assinei meu nome embaixo. O contrato dizia: o que tem o contrato do homem que ganhou 200 milhões de pessoas para Cristo? Eu quero saber. Você quer saber também? Ele escreveu e assinou: deste dia em diante, sou um escravo de Jesus Cristo.
deste dia em diante, eu sou um escravo de Jesus Cristo, eu estou totalmente rendido a Ele. Você já firmou o seu contrato com Deus? Ou ainda está se debatendo e lutando com Ele a respeito do direito dele fazer o que quer com a sua vida? Estou falando de renúncia. Você firmou um contrato com Deus dizendo: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, tu tem plena liberdade, faça o que você quiser, cumpra o teu propósito na minha vida, eu estou pronto para te obedecer, eu estou pronto para cumprir o teu querer na minha vida. Ou você ainda está segurando o controle? É aquela história que eu gosto de contar do homem que morreu agarrado numa corda de segurança a poucos metros do chão enquanto estava esquiando, porque pediu ajuda para Deus, e Deus mandou ele renunciar a tudo, dizer: corte a corda, confie em mim, né? Confie em mim. E o cara não quis confiar. Qual é o nosso tema para reflexão? Nós estamos estudando sobre o chamado de Deus para adoração, né? Nós somos chamados para adorar a Deus. E o tema da reflexão é: a essência da adoração é rendição. A essência da adoração é rendição. Agora, vamos tentar decorar um versículo aqui. Entregue-se completamente a Deus. Alguém escreve essa primeira parte? Entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Entregue completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Avisa a Aline ali que está dizendo do áudio, ela deve ter saído, ter ido em outro lugar, às vezes enviar um aviãozinho e daí perde o áudio. Aconteceu ontem comigo isso, quando eu estava falando com o Edinho. Se ela só sair e entrar de novo, o áudio é restabelecido. Tá bom? Vamos lá no versículo? Entregue-se completamente a Deus. Entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Obrigado, Fábio e Nereu. Entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês. Essa é a segunda parte. Entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. A fim de fazer o que é direito. Para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Que Deus nos ajude. Né? Que Deus nos ajude. Decorou aí? Entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês. Para que Ele use vocês a fim de fazer o que é direito. Entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazer o que é direito. Obrigado, Giane, por ajudar a nossa irmã. Entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Romanos 6:13, a parte B. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma pergunta para você. Que área da sua vida você está evitando entregar nas mãos de Deus? Que área da sua vida você está evitando entregar nas mãos de Deus? O texto para memorizar é esse: entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. A pergunta é: que área da sua vida você está evitando entregar nas mãos de Deus? E eu preciso orar com vocês. Qual é a área? Você não precisa, lógico, botar aqui, mas você e Deus sabem. É as finanças, é a área da sexualidade, é a sua área profissional, é a área do seu temperamento, é um medo que existe dentro de você que tem impedido você de se render, é a área emocional. Qual é a área da sua vida que você está evitando entregar nas mãos de Deus? Porque não vai ser mais feito do seu jeito. Estou falando de renúncia, é algo muito sério, mas algo poderoso que vai liberar o propósito de Deus para a sua vida. Ao longo do tempo você vai se render a alguém. Renda-se hoje a Cristo Jesus. Você pode estar afastado de Deus, renda-se a Ele. Você pode estar tentando fazer força contra Deus, renda-se a Ele. Entregue a sua empresa nas mãos de Deus, entregue o seu casamento na mão de Deus, entregue a sua vida nas mãos de Deus, entregue os seus filhos na mão de Deus, entregue as suas finanças nas mãos de Deus, entregue o seu ministério na mão de Deus. Qual área da sua vida você está evitando entregar nas mãos de Deus, como fazendo força e dizendo: eu sou mais forte do que Deus, eu tenho um controle maior do que Deus? Pai, em nome de Jesus, nos rendemos a Ti, reconhecemos sobre nós a Tua misericórdia e a Tua bondade. Reconhecemos o Teu poder e o Teu favor sobre as nossas vidas.
Renunciamos o controle de tudo, Senhor, que temos nas mãos, entregamos cada área que o Teu Espírito Santo vai trazendo a nossa memória e colocamos diante de Ti. Paramos nesse momento para ouvir a Tua voz, traz luz ao nosso coração. Se não há clareza sobre onde precisamos renunciar, onde devemos renunciar, fala conosco agora. Ministra o Teu favor e a Tua bênção. Suplico a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Grande beijo, Heitor, seja bem-vindo sempre, meu irmão. Boa recuperação aí para você, e que o Senhor te sustente e te guarde cada dia mais. A princípio lá estava também o Carlos Alberto, que fez um transplante de rim, Deus abençoe. E vai agora para o IGTV, você pode depois marcar alguém nos comentários, se você fizer isso ajuda muito a pessoa e também que esse vídeo vá mais longe. E amanhã vai para o YouTube e para o Facebook, e amanhã às 22h30 alguém volta aqui para a gente continuar avançando no nosso propósito. Boa noite, descanse, fique com Deus e continue a buscar o rosto do Senhor Jesus.